E glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem sentar um pouquinho. Alguém tem alguma bênção para contar? Aleluia. Eclesiastes capítulo 8. Enquanto a irmã vai contar aqui um testemunho. Glória a Deus. Meu Deus. Saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Na verdade, é um agradecimento a Deus pela o primeiro Natal, que graças a Deus eu passei tranquila. Meu filho passou em casa, até cuidou de umas crianças, mas a irmã ficou com as crianças e ele cuidou mais ela, graças a Deus, porque só tenho que glorificar esse Deus maravilhoso que eu tenho na minha vida. E eu creio que ele ainda vai vir ao Senhor ainda. Vai vir buscar, porque Deus é maravilhoso. E quando a gente entrega nossas famílias a Deus e confia, é esperar no tempo dele e o agir dele. Porque não existe outro a não ser o Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade e o pastor Geraldo. Ei, irmã Marisa, abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eclesiastes capítulo 8. A submissão diante do rei. A palavra diz, a submissão é o título, diante do rei. O que é submissão? Submeter. Vem de submeter, sujeitar, de honrar ao rei. É o que a Bíblia procura ensinar à igreja, se submeter ao rei. Servir ao rei com temor, amor, e também servir ao rei de todo o coração. Aí diz assim: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. E eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstine em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá o que fazer, ou o que fazes? Amém? A palavra começa dizendo, irmãos, quem é sábio? Quem é sábio diante do rei? O que é que a pessoa pode se julgar sábio? Porque a sabedoria do mundo está perecendo. A sabedoria do mundo, ela está perecendo. E que sabedoria é essa? Era a mesma que nós tínhamos quando chegamos à casa do Senhor. Até nós começar a vir à casa do Senhor, nós estávamos com a sabedoria e nós éramos sábios aos nossos próprios olhos. Mas agora mudou. Agora mudou porque nós estamos na presença do rei, aprendendo e ouvindo do rei. Mas aí tem pessoas que mesmo depois que vêm, elas têm pressa para sair da presença do rei. Elas vêm, mas já contando as horas para voltar. Agora há pouco eu estava observando, passou uma moça aí, enquanto o obreiro estava aqui ministrando,
uma moça com os tamancos na mão, com certeza ela saiu ontem de casa e vem da noitada. Ela não teve nem um pingo de pressa para vir para casa, só veio quando tudo acabou mesmo. Então, as pessoas do mundo, elas buscam a sua sabedoria e se dão o máximo para ela. Ainda que depois, agora, essa pessoa que eu falei aí, essa jovem, ela vai dormir o dia todo, toda quebrada, cansada, ressacada, porque ela vive a sabedoria do mundo. Ela é sábia aos seus próprios olhos, como muitos fizeram ontem, e aí não tiveram nem um pingo de pressa para vir embora, queria que tivessem rolando a festa, porque para muitos eles querem isso, só festa, festa. Imagine se a vida inteira fosse só festa. Quem ia trabalhar? Quem ia produzir o mantimento? Como seria a vida? Tem pessoas que parece que na cabeça tem outra coisa, mas não, nem um pingo de inteligência. Então, quem é sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Só a palavra, irmão. Só a palavra interpreta as coisas da vida. Porque o homem tenta interpretar, mas o homem está interpretando, mas nada que está sendo interpretado pelo homem é alguma coisa garantida, segura. E aí as pessoas até às vezes vêm para a igreja, mas é aperreada para ir embora. Parece que elas vieram buscar o Rei dos Reis, mas elas não estão crendo, ou não tem mais o prazer de estar na presença do Rei. Uns ficam olhando para a hora, para o relógio, para o celular, vendo a hora de acabar, como quem diz, na hora está ficando tarde, ele tem que ir para o parque, tem que ir não sei para onde. Só que essa pessoa veio para a igreja e perdeu a viagem dela, porque Deus nem está nem aí com ela, porque eles são dos corações. Se a pessoa vem, mas vem com o coração, vem só o corpo e o coração está no mundo, ela não vai se concentrar em nada, ela não vai adorar que presta, ela vai ficar olhando para o relógio, ela vai ficar falando mal do pastor, pensando mal, porque o pastor está demorando. Então, não é nem bom vir, porque ela vem só perder a viagem dela. Ela vem com muita pressa para a presença do Rei. E diante do Rei, irmãos, quem dá as ordens é Ele, quem fala é Ele, quem dirige é Ele, é da maneira dEle. E as pessoas querem até, às vezes, não, tem pessoas que querem dizer, ensinar as maneiras de cultuar o Senhor, dizer, é desse jeito, se não for assim não presta. Quem é sábio aos seus próprios olhos? A palavra diz, não, verso 3, não te apresses em deixar a presença dEle, nem te obstines em coisa má, porque Ele faz o que bem entende, porque a palavra do Rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá o que fazes? O que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque o modo para que todo propósito há, tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter,
nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Olha que coisa interessante. Não tem homem que possa dominar o vento, nem barrar sua força. Você vê que tem ventos que dão aí, que dão até nome de tsunamis e outras coisas que devastam cidade, acabam com vilarejos, como teve casos de cidades na China, aquelas bandas lá, de dar vendavais, tsunamis, de alagar tudo. E Haiti também teve essas coisas. Então, nós glorificamos a Deus e a sua palavra, porque ela é verdadeira, irmão. Ela traz a clareza, ela bota o homem no seu lugar, ela conscientiza o homem que o homem é limitado, que o homem, aí ela diz assim: um homem que vive da perversidade, irmão, olha só, do dia da perversidade, quem livrará ele? Tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Ou seja, aqueles que vivem no caminho mau, o mal não poderá livrar eles. O mal não poderá livrar. O mal usa eles, mas não livrará eles do dia da adversidade. Pessoas que vivem no caminho errado, no mal, e acham que estão sobre a carne seca. Eles às vezes até se titulam como líderes, como criminosos que chefiam organizações, mas no dia do mal, o mal não livrará ele. Quando o mal se voltar contra ele, ele não vai de maneira nenhuma ser salvo pelo mal. O mal o destruirá, porque está escrito: aquele que fere com ferro, com o mesmo ferro será ferido. A palavra diz: aquele que planta, um dia vai colher. A vida é uma semeadura, e tudo que plantamos fará parte de uma grande colheita, conforme está escrito na palavra de Deus. E mesmo que não tivesse escrito, a gente tem visto o destino de muitas pessoas que têm findado nessa terra, e o seu fim foi segundo a plantação que eles plantaram. Então é uma questão de inteligência divina, porque a do homem não está preocupado com isso. O homem quer usufruir da sua glória aqui na terra, quer conquistar a sua própria glória, quer ser glorificado, quer ser reconhecido, aplaudido. Mas Deus quer ser glorificado através do homem. E o homem, às vezes, para buscar a sua glória, ele busca o caminho da maldade, mas o mal o cerca, e mais cedo ou mais tarde o próprio mal não poderá livrar ele do caminho errado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Então vamos prosseguir aqui com a leitura. Verso 9. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro, homem para arruiná-lo. O rei Salomão, ele adquiriu muita sabedoria. E você pode reparar que na vida é assim. Hoje
Homens dominam sobre homens, daqui a pouco vem outros e domina, e está sempre mudando, porque nada é permanente. Só uma coisa é para sempre: essa palavra. Essa palavra dura para sempre. Aí a palavra de Deus, ela prossegue: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade, visto como se não executasse logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecado faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhum coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a comer, a conhecer, aliás, a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que haverá, ainda que diga o sábio que haverá a conhecer, nem por isso a pondera achar. Vai morrer de procurar. Você vê que os cientistas, as pessoas, eles gastam, os governos gastam rios de dinheiro com esse povo, os cientistas, esse povo que vive pesquisando, arqueólogos, procura de entender a origem do mundo, do universo, os segredos. Descobre uma coisinha aqui, outra lá, pouquinho que Deus permite, mas nunca vão entender completamente como é essa terra que Deus criou. Antigamente diziam a terra é quadrada, depois descobriram que a terra era redonda, e assim vai, aos poucos, umas coisinhas sendo descobertas, mas eles vão fazendo suposições. Aí aquelas pessoas sugerem e afirmam e vão pregando aquelas verdades que eles acham que é verdade, e logo após, com o tempo, descobre-se que estava enganado, porque o homem não consegue compreender claramente as coisas do Criador. Então, nós que estamos na igreja, nós que viemos buscar a Deus, chamados, nós estamos no caminho para acertar, no caminho para descobrir a verdadeira origem que Deus tem para nós, o significado, a revelação que os homens procuram.
que os homens têm procurado está em Deus, irmão. E Deus se encontra através da sua palavra. Então não precisa eu sair daqui lá para Israel, lá não sei para onde. Eu tenho que ler a Bíblia, crer e orar. E confiar no que está escrito. Porque o que está escrito aqui é palavras vivas. Palavras que tem já, ao pouco que temos aplicado à nossa vida, tem nos dado uma qualidade de vida, irmão. Que não é a que Deus tem ainda. Por quê? Porque muita coisa não conseguimos colocar em prática ainda. Mas estamos na peleja. Mas estamos no caminho. E nesse caminho quer dizer que eu não posso parar de caminhar. Eu tenho que continuar caminhando, não tendo pressa nenhuma para as coisas de Deus. Se eu estou na presença de Deus, na obra de vir para o culto, vou fazer algo para Deus, não tenho pressa para terminar, porque eu estou fazendo para Deus. E quando a pessoa faz assim, vive assim, ele vai adquirindo sabedoria, ele vai adquirindo comunhão, porque ele sabe que está na presença de Deus. Quanto mais você faz, quanto mais você serve a Deus, Deus vai te dando sabedoria, vai lhe dando prazer. E isso tem sido tirado de muitas pessoas, infelizmente. Mas a obra de Deus é assim. A palavra diz que o escravo, ele nunca ficará na casa. Ele vem, mas não fica, porque é escravo, não quer ser liberto. É como uma criação de passarinho. Eu criava passarinho, e um certo dia eu olhando para os passarinhos, fiquei com vontade de soltar os passarinhos. Soltei os passarinhos que eu tinha, um monte de rolinha, e tinha uns golinhas, tinha uns canários da peste. Eu sei que eu soltei tudo e foram embora. Mas tinha um canariozinho da peste que eu criava, que eu soltei e ele não foi embora não. Ele voou, ficou no fio do poste o dia todinho lá, não foi embora não. Aí eu vi que ele não ia embora, abri a gaiola, ele veio e entrou na gaiola de novo. Aí eu tive que dar para uma pessoa criar, que eu não queria mais criar. Então, tem uns que têm a mente de escravo, são escravos mesmo, não querem ser livre. A liberdade vem, mas eles não querem, volta para o cativeiro. É aqueles que vêm para a igreja, passam uns dias e saem, vai para o mundo de novo, acha melhor a prisão do mundo, porque o mundo é exigente. Por exemplo, no período desse agora de festa, olha aí que escravidão. A pessoa tem roupa boa às vezes, mas tem que comprar uma roupa nova, tem que ir na loja comprar roupa nova. Se é mulher, tem que ir para um salão de beleza, dar escova, um monte de coisa. É uma exigência. Aí tem que comprar tamanco novo, sapato novo, roupa nova, para ir para a festa. Perfume não sei de quê. O homem também, ele faz suas compras, ele se prepara também, tem que ter dinheiro para gastar. Se fuma, vai comprar uma carteira de cigarro, vai comprar um litro de uísque. É uma exigência grande para participar dessas coisas. E aí tem pessoas que vendem casa, vendem carro, só para gastar uma noitada. Aí no outro dia acaba, perdeu os bens, aí vem perder a saúde, porque ele queria se mostrar ali e se divertir, viver aquele momento, e sem pensar que no dia seguinte ele iria continuar a sua vida, mas agora com a falta daquilo que ele gastou, que não podia gastar. Então essa é uma prisão. É uma prisão, irmãos, que o mundo apresenta e que poucas pessoas serão libertas dela. Porque elas vêm para a luz, mas não conseguem entender que nós aqui estamos renovados por Cristo e estamos felizes por entender que a nossa alegria, o nosso galardão, a nossa promessa não vem de homens e não está na terra. Não, está em Deus. É a promessa que nos mantém de pé.
é a garantia da cidade santa, e ela existe. Mas ao longo do caminhar do ser humano, ele vai desistindo, ele vai parando. Mas a verdade é que ela existe, e é poucos que vão chegar até lá, bem pouquinho. Por isso, nós temos que nos guardar em Deus e ficar firme com o Senhor a cada dia, porque o que nós temos visto nesses dias é muita, mas muita opressão e sedução do inimigo contra toda a igreja. O maior alvo do inimigo, ele se levanta contra a igreja. O mundo está dominado. O inimigo só faz somente manter os seus lá, alimentando-os com farras, festa, dança, bebidas, prostituições, jogos de azar e assim por diante. E aí o inimigo tenta seduzir a igreja, mostrar que vida é aquela, e que servir a Deus e estar na igreja não é vantagem nenhuma. É o trabalho do inimigo. E aí ele joga seta num, joga em outro, e assim por diante vai acontecendo. Então, a palavra diz que o escravo não permanece, mas o filho sim. Está lá em João capítulo 8, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acho aqui. João 8. Lê só esse versículo para a gente encerrar a mensagem. Para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João 8:35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Olha aí, João 8:35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Palavras do Senhor. Então, fica essa palavra, irmãos, para nós meditarmos. Aí Jesus está pregando isso aqui, Jesus, e tem uma multidão vendo. Aí para os escravos que não aceitaram a liberdade, ele perde a paciência. Aí no verso 44 ele diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazeres os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Aleluia. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Às vezes a gente traz uma palavra dura, é por causa da carne. Isso não é Deus, isso não é de Deus não. Mas isso aqui é uma palavra dura. E Jesus está jogando na lata daquele povo. Porque ele viu que o povo estava cambaleando. O povo não queria saber de santificação, não queria saber de seguir o reino, seguir a Cristo. Estavam concheando em dois pensamentos. E ele diz: olha, o filho fica na casa, o escravo não. O escravo vem, mas não fica. Aí ele se aborrece e diz: vocês são filhos do diabo. Imagina estar pregando e olhar para a multidão e dizer: vocês são tudo filho do diabo.